Olá, bom dia a todos, todas, todes. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Sub-40 traz um convidado ou uma convidada que representa uma nova geração de pensadores e realizadores, pessoas de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, das leis, da política, da comunicação e da cultura. A entrevistada de hoje é a artista plástica Gabriela Ferro, radicada no estado do Rio de Janeiro. A artista formou-se na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Atualmente, ela vive e trabalha entre a capital carioca e Macaé, no interior do estado. Em 2019, ela participou da exposição coletiva Intersecções Poéticas, sob curadoria de Fernando Cocchiarelli e Patrícia Toscano. Em 2020, foi uma das artistas finalistas do Prêmio des Artes 2021 e em 2021 e 2022 participou de diversas exposições, entre elas a mostra coletiva Zil Zil Zil, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. Em 2023, ela integra a exposição coletiva Mátria, no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, pela Galeria Paralela. E a gente hoje vai falar sobre arte, ideologia e revolução. Antes de chamar a Gabriela, eu vou convidar você a se tornar um membro pagante do nosso canal no YouTube. Essa é uma das formas de financiar o nosso jornalismo. Você também pode, é só clicar em Seja Membro, está aí embaixo da tela se você estiver vendo no desktop. Se não, também aparece no celular. Na TV aí às vezes não aparece, não adianta. Agora, se você preferir, você pode se tornar também um assinante do nosso canal, do nosso site, em operamundi.com.br/apoio. Essa é a forma mais tradicional de apoiar o nosso jornalismo. Milhares de pessoas fizeram ou fazem parte do nosso conjunto de assinantes. Também você pode fazer, durante a transmissão deste programa, um superchat ou mandar um super sticker. E, finalmente, você tem a opção de mandar um valeu demais também pelo YouTube, se você estiver assistindo o programa gravado. Eu estava quase esquecendo, mas ainda tem o Pix, apoia@operamundi.com.br. Veja, você tem uma variedade de opções para apoiar a imprensa independente, apoiar o jornalismo de qualidade, o jornalismo comprometido com a verdade que a gente busca fazer todos os dias aqui em Ópera Mundi, seja nos nossos canais audiovisuais, seja no nosso canal de texto, no nosso site, no www.operamundi.com.br. Obrigado a você que é contribuinte, que colabora com o nosso jornalismo já, e obrigado a você que vai fazer a partir de hoje. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso assim que terminar esta entrevista ou durante ela mesma. Gabriela, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer receber você aqui. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos, todas e todos que acompanham a gente. Prazer é todo meu. Eu acompanho a Ópera Mundi há muito tempo. Fiquei profundamente honrado com o convite, então agradeço demais pela oportunidade. Tá certo, Gabriela. A gente sempre começa o programa de maneira biográfica, porque a gente quer saber se os entrevistados são realmente menores de 40 anos, são sub-40, e de onde eles vieram, como é que eles vieram parar até aqui. Conta um pouco da sua história. Então, Haroldo, sou sub-40 ainda assim. Eu sou Gabriela Ferro, nasci em 1989, eu tenho 33 anos. Nasci em Piraju, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, com um pouco mais de 29 mil habitantes, uma cidade bem pequena. Por ali eu fiquei por 2 anos, mais ou menos. Depois eu morei em mais 2 cidades no estado de São Paulo e vim parar no interior do estado do Rio, em Macaé, na região dos Lagos, né, no final dos anos 90. Por aqui eu me radiquei, morei por mais de 15 anos na cidade e vim parar aqui no Ópera Mundi, acho que muito através da indicação do meu querido mestre, o professor Alisson Mascaro, que teve a generosidade de indicar o meu trabalho na sua penúltima entrevista para o Breno aqui no Ópera Mundi.
E eu fiquei duplamente honrada, né, com a indicação e com o convite para vir aqui conversar com vocês. Não, tudo bem. A gente sabe que o Alisson recomenda fortemente o seu trabalho, mas a gente quer contar como é que você virou artista, como é que é essa vida. Enfim, conta um pouco a sua trajetória intelectual para gente, intelectual e artística. Então, Haroldo, eu cresci num ateliê de pintura, né? Eu sou filha de artista plástica, minha mãe é pintora, e acho que isso foi definitivamente uma coisa muito especial na minha vida. Eu cresci tendo contato com materiais de pintura desde muito cedo, fui estimulada à prática do desenho desde sempre. E também cresci muito inserida num ambiente bastante avesso a esse, que foram as pistas de kart no subúrbio do Rio. Meu pai a vida inteira foi um apaixonado por velocidade, por mecânica, e eventualmente Macaé é uma cidade muito pacata, né? Final dos anos 90, a Petrobras chegou no final dos anos 70, não tinha muito o que fazer. A programação, por vezes, era ir até a capital, aproveitar um pouco o que a cidade grande tinha para oferecer, e a programação ficava um pouco ali nesse ambiente, nessa atmosfera das pistas no subúrbio do Rio. Isso trouxe um estreitamento interessante com as artes também, porque meu pai pintava capacetes de corrida. Então, a vida teve muito marcada por essa mãe no ateliê de pintura e esse pai numa garagem pintando capacetes, e eu ali no meio daquilo, tendo contato com múltiplos materiais e incentivos diversos também. Só que, apesar disso, eu não olhava para a arte como um caminho profissional, não. Isso foi acontecer mais tarde, né? Eu tinha na verdade, alguma resistência em relação a isso. Na minha infância, tinha algumas questões com a própria existência, questões com a finitude. Eu achava que o futuro era alguma coisa tanto quanto inóspita, via mais a arte como uma forma de alimentar a alma e não um meio de vida, né? Até porque eu observava muito a relação que a minha mãe tinha com o seu trabalho. Eu não fui criada numa bolha de artistas, muito pouco eivada de uma ideologia burguesa da arte, eu diria. Eu acho que isso se deu muito mesmo pela relação que a minha mãe tinha com o trabalho. Ela tentava utilizar a arte como uma forma de ajudar na manutenção da casa, né, na manutenção da família, e utilizava a arte como uma espécie de engajamento social também. Dava aula em asilos e orfanatos da cidade, eventualmente eu ia junto, achava aquilo muito interessante, mas via a dificuldade de entender aquilo como um caminho profissional que faria a manutenção da minha existência nessa vida, né? Isso foi acontecendo no meu encontro com a política, eu diria. Foram coisas concomitantes, né? Até então era só realmente alguma coisa que servia para suprir uma dimensão muito mais emocional do que material. De certa forma, isso foi interessante também, porque eu pude, diria que, esgarçar essa prática no desenho, né, com todas as determinações inevitáveis, mas sem ter como referência padrões mercadológicos ou parâmetros da academia, né? Minha mãe não me ensinou a olhar para o circuito burguês da arte contemporânea como lugar mais alto da circulação da produção estética do nosso tempo, né? Acho que isso foi também alguma coisa muito especial nessa caminhada. Eu tive que... Pode falar, desculpa. Eu ia perguntar se você tem irmãos ou se é filha única. Tenho um irmão mais velho, sim. Tenho um irmão, sou a caçula. E meu irmão não se relacionou muito com as artes, não. Ele hoje trabalha com meu pai, acabou indo para o ramo... trabalha no setor de petróleo e gás aqui em Macaé. Não se interessou muito pelas artes, mas é um grande apoiador desses trabalhos e dessa caminhada. Um grande amigo, acima de tudo. Bom, daí você estava falando, e eu te interrompi numa hora terrível, que foi do encontro com a política, né? E como a política determinou seu caminho nas artes. Queria que você retomasse isso, porque eu achei que eu te atrapalhei. Não, Haroldo, imagina, eu estou com um pouquinho de delay aqui só, mas não atrapalhou em nada. O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a olhar para a arte com um olhar um pouco mais sensível. Macaé era uma cidade muito voltada para o setor de petróleo e gás, então os cursos que tinham aqui naquele momento também eram voltados para isso. Então, engenharia, administração, TI.
eu fui olhar justamente para o curso de produção cultural na UF, né, na faculdade, na Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras, que era a cidade vizinha. E aí eu começo o curso, faço um ano e tranco a faculdade, ainda não era muito bem o que eu queria, apesar de já tatear um pouco as artes. Ali eu não tive contato com o movimento estudantil ainda, isso efetivamente não aconteceu. Estava muito atravessada ainda por questões de gênero, pelas lutas, questões das lutas anti-opressão, mas sem estar tendo algum contato com a crítica e com o marxismo. Isso veio efetivamente mais tarde. Mas aí eu tive que ser um pouco pragmática, né, nesse curso de produção cultural, porque eu queria sair do interior do estado. Eu sabia que as coisas aqui estavam um pouco limitadas do ponto de vista cultural, também não conseguia me engajar efetivamente em nada para puxar algum movimento, enfim, eu queria ir para o Rio de Janeiro. Como eu não tinha condição material para ir naquele momento, eu pensei, bom, vou ser um pouco pragmático, vou fazer um curso aqui na cidade que me permita um trabalho, né, que possibilite financeiramente também essa saída do interior. E aí eu vou fazer o curso de administração, que foi o menos indigesto, né, de todos esses cursos, mas efetivamente alguma coisa também difícil de lidar. Quando eu termino o curso, a vida dá uma virada, Haroldo, e surge a possibilidade de eu morar com uma prima que estava residindo na capital da Irlanda, em Dublin. E ali foi um momento muito especial. Eu acabo juntando um dinheiro, vou. A ideia era ficar ali um ano para, enfim, melhorar o inglês e trabalhar com qualquer coisa. E ali acontece, eu diria que a confluência de uma série de coisas, né? Eu fui parar justamente num bairro operário industrial histórico, que é o bairro de The Liberties, em Dublin 8, que naquele momento era muito habitado por anarquistas. Então, meu primeiro contato com uma esquerda revolucionária foi ali, naquela atmosfera de Dublin 8, com pubs, galerias e museus e encontros dessa esquerda revolucionária não organizada. Né? Foi meu primeiro contato com esse campo político. Uma segunda coisa foi justamente o fato de ser um apartamento muito próximo da National College of Art and Design, que é a melhor faculdade de artes da Irlanda. Eu acabei, eventualmente, morando só com artistas. Né? Na medida que minhas companheiras brasileiras foram voltando para o Brasil, acabei me vendo num apartamento que se transformou numa espécie de ateliê também. Então, essa atmosfera de casa passou para lá. E uma terceira coisa muito especial foi o fato de que 2 meses depois que eu chego na Irlanda, eclodem as manifestações no Brasil, né? As jornadas de junho começam. E aí a gente estava, inclusive, num momento ali na Irlanda com um número muito significativo de brasileiros já residindo no país. Então, tem um ato significativo no centro, eu participo, foi uma mobilização expressiva, e isso, de alguma maneira, foi também um despertar para a política, eu diria, né? Com isso eu começo a acompanhar o movimento, os debates de comunistas no Brasil, né? Eu começo a ficar um pouco mais atenta ao que estava acontecendo, até porque no começo foi tudo muito confuso, né? Passo a me orientar um pouco melhor em relação a isso. E, efetivamente, quando eu retorno para o Brasil, esse estreitamento com a política se dá, né? Eu fico mais um ano fora, na gambiarra ali, enfim, viajando, caindo na casa de pessoas que eu conhecia, visitando também os clássicos. Mochileira mesmo, clássica mochileira. Exatamente, a mochileira das gambiarras, tendo contato com arte de rua, artistas independentes, uma coisa que eu já tinha contato no Brasil, foi muito interessante ter tido contato lá também com esses camaradas, e visitando também os clássicos, né? Eu sabia que essa oportunidade não voltaria tão cedo. Efetivamente, 10 anos se passaram, eu não pude fazer isso novamente, mas foi um momento muito especial. Quando eu volto para o Brasil em 2015, um turbilhão de coisas acontecendo, né? Em 2016, golpe contra Dilma, Operação Lava Jato em curso, todas essas coisas que me colocaram efetivamente nas ruas, e aí eu fui me aproximando de movimentos e partidos, organizações que estavam ali me rodeando. Naturalmente, eu fiquei muito próxima do PSOL nesse primeiro momento, tinha amigas militando no partido, e paulatinamente fui me aproximando do PCB. Né? Em 2017 eu conheço o Partidão, ainda estava um pouco, diria que, imbuída de uma concepção organizativa que não via na forma partido uma dimensão fundamental da luta, então ficava um pouco ali acompanhando os camaradas muito próximo, mas me liguei ao partido um pouco depois, né? Já estava
ali entrando na pandemia. Mas eu diria que esse foi um movimento concomitante também com aproximação, com uma reaproximação, na verdade, do Parque Lage, porque com 17 anos eu já tento entrar na escola, mas tive contato com uma professora reacionária, uma turma pequeno-burguesa, saí de lá odiando tudo, e voltei ali em 2015 para ter contato com os professores que foram decisivos para mim nessa trajetória, como o Fernando Cocchiarelli e o Ivan Pascarelli, tive aula com a Anabela Geiger, enfim, foi todo um movimento ali de estreitamento da política com a arte nesse retorno para o Brasil, nesse turbilhão de coisas acontecendo também. O contato com o marxismo também aconteceu nesse momento, né? Eu comecei a tatear Marx com mais empenho, na medida em que eu fui me aproximando da esquerda revolucionária, me distanciando um pouco também do PSOL, e isso foi muito interessante, fui abandonando esses coletivos e grupos de estudo muito difusos nos quais eu estava inserida, né? E começo ali a entender também como enfrentar essa ideologia burguesa da arte que tanto me deixava imersa em conflitos, né, Haroldo? Então, o encontro com o marxismo foi uma coisa efetivamente importante, porque ali, por exemplo, olhando para a tese 11 sobre Feuerbach, entendi que, bom, os filósofos até agora interpretaram o mundo, mas é preciso transformá-lo. Essa vai ser a filosofia marxista, a máxima da filosofia marxista que vai me orientar nessa produção estética e no imbricamento da arte com a militância, né? Só que ainda assim não foi suficiente. O debate estético no Brasil estava muito imerso diria que numa visão tanto quanto conservadora do que é a arte, do que é a estética, né? Enfim, realismo socialista, toda uma necessidade de olhar para essa produção artística revolucionária como alguma coisa que entrega algo muito fácil, de uma compreensão tanto quanto facilitada através de uma comunicação, enfim, muito óbvia. E aí foi me encontrando justamente com o professor Alisson Mascaro, que eu pude, de certa forma, eu diria que constatar que o que eu estava fazendo se encontrava com uma crítica estética mais atualizada e mais fresca no marxismo, né? Eu fui poder acessar um novo acervo crítico que avança profundamente na questão ideológica, resgata pontos mais decisivos da obra marxiana e do marxismo, né? Através dos debates do novo marxismo. E, para mim, foi uma coisa absolutamente central, né? Decisiva nessa caminhada, ter tido contato com o professor Alisson. Nisso, continuo também no Parque Lage, e aí toda essa caminhada que a gente vai fazendo de tentar, de alguma maneira, relacionar a produção artística com a militância, né? Avançando no imbricamento. Eu queria, inclusive, fazer uma pergunta sobre isso. Como você vê o papel do artista num processo de formação política e, eventualmente, até num processo revolucionário? Pensando, inclusive, no seu papel, né? Primeiro, de maneira geral, e o seu em particular. Tá. Então, Haroldo, eu acho que a arte, ela é um campo de batalha onde também se disputam as ideias, né? Ela pode ser esse lugar que, de alguma maneira, reorienta o desejo. Eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente ancorar no nosso momento histórico, né? Nas demandas do capitalismo pós-fordista. Então, ela é uma ferramenta através do qual a gente pode operar o desejo para além do desejo do capital, que já é o que constitui as nossas subjetividades, né? E estou falando do desejo porque justamente essa foi e é uma das perguntas que orientam as esquerdas nos debates em torno da cultura, né? Aconteceu isso em todo o governo Bolsonaro e é uma coisa que ainda hoje a gente vê se dando de alguma forma, né? Justamente a pergunta sobre como a classe trabalhadora pôde defender e continuar defendendo um projeto político que é avesso aos seus interesses. Então, como que essas ideias de extrema-direita se mantêm? Né? Eu acho que, para responder a sua pergunta e pensar também nesses impasses da produção estética ao nosso tempo, a gente tem que olhar para a nossa tradição, para o marxismo, que é a ciência mais alta que a gente possui, que já oferece essas respostas de alguma maneira. Né? Isso implica necessariamente numa reflexão mais alta, um tanto quanto avessa do que a gente vê acontecendo
principalmente ali entendendo as esquerdas como essa esquerda liberal, que também permeia o cenário cultural brasileiro, e precisa avançar em alguns pontos que a autocrítica seja feita, a gente avança a passos curtos, né? Então, por exemplo, Althusser, Louis Althusser, para quem não sabe, foi um filósofo marxista franco-argelino que viveu no século XX, né, de 1918 a 1990, foi alguém que avançou de maneira decisiva em conceitos como o da ideologia. Toda a produção teórica, inclusive, sobre o tema a partir dos anos 70, foi impactada pelas descobertas do Althusser em alguma medida. Então, a gente sabe, desde o século XIX, com Marx, isso já é uma coisa que a gente tem fixada, que as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. O Althusser vai se perguntar, entre muitas coisas, como que essas ideias se mantêm. Ele vai dizer que essa ideologia com I maiúsculo, sobre essa ideologia sobre a qual o professor Alisson fala, a ideologia do capital, não são as ideologias no plural, essas ideologias menores, essa ideologia se mantém através de aparelhos ideológicos de Estado. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente conseguir avançar nesse debate e pensar a arte nesse imbricamento com a possibilidade de transformação do mundo. Essa é uma descoberta fundamental na obra althusseriana. E o Althusser vai dizer que os aparelhos ideológicos são justamente essas realidades que se apresentam na forma de múltiplas instituições especializadas, ou seja, aparelho ideológico de Estado religioso, cultural, político, legal, sindical, cultural. Olha o imbricamento, olha a importância para a gente que trabalha com cultura e pôde ver o empenho do bolsonarismo, inclusive, no seu combate cultural, entender a cultura também como um aparelho através do qual a ideologia do capital se mantém. O Althusser vai para além disso, e também acho que isso ajuda a responder a sua pergunta, que é o fato de que ele não só descobre os aparelhos ideológicos, mas se debruçando na obra marxiana, em toda a produção marxista de encontro com a psicanálise, ele descobre também que a ideologia opera no inconsciente das pessoas. Ou seja, ela é o que organiza a nossa subjetivação. Ela não opera no consciente. Isso traz mais respostas para o nosso debate em torno da cultura também. Porque se fosse uma questão de consciência, a gente não assistiria a classe trabalhadora defendendo um projeto político contrário às suas demandas. A ideologia dominante ela é alguma coisa tão arraigada na vida dos sujeitos desde sempre, que a gente pode dizer que todo sujeito no capitalismo é constituído subjetivamente pelo desejo do capital. A gente deseja sujeição. Por isso a facilidade, inclusive, Haroldo, de trabalhos que oferecem desejo pelo capital, a máxima potência, terem tanta facilidade de integração nos espaços burgueses Brasil e mundo, Isso é uma coisa muito evidente hoje quando a gente olha para a produção estética. Então, acho que explorar a noção althusseriana de aparelho ideológico de Estado, essa acepção científica do que é a ideologia, ajuda as esquerdas, já pegando esse contexto geral sobre o qual você pergunta, ajuda a gente a compreender efetivamente o que significa a batalha ideológica no nosso tempo. A luta pela reprodução da ideologia dominante é um combate que está sempre submetido à luta de classes, e as artes têm esse papel fundamental nessa batalha, eu diria. Por isso que eu acho que a gente precisa entender que a classe trabalhadora ela é constituída subjetivamente para desejar aquilo que vai implicar numa vida inteira de suor e sangue para alguma coisa que ela não vai ter. O desejo pelo inalcançável. E aí vem, Haroldo, de certa forma, essas mediocridades, inclusive de setores da cultura muito liberais, reproduzindo esse desejo à máxima potência, dizendo que se 1, 2, 10, 20, 30 ou 50 conseguiram, todo mundo vai conseguir. É uma farsa que penetra, que contamina a produção artística do século XXI, obviamente para gozar a burguesia, não é a classe trabalhadora que goza com isso, a classe trabalhadora goza com o sonho do inalcançável, porque não se trata também do que ela é capaz ou não de fazer para conseguir uma coisa como tal, o capitalismo não permite, o que ele permite é, no máximo, a máxima da esquerda liberal, ou seja, distribuição de mercadoria básica e alguns direitos que podem ser retirados amanhã. Isso não é luta revolucionária. A gente precisa operar o desejo para além do capital. Então, eu acho que eu me incluo nisso também. Quando eu penso em mim enquanto trabalhadora da pintura, é justamente essa batalha que eu acho que a gente deve priorizar nas artes, Tentar ser capaz de, através das artes, superar essas limitações da produção estética contemporânea, que se ligam a lutas muito parciais, e radicalizar a crítica, e de encontro
com essa acepção científica do que é ideologia, superar tanto as ideias liberais de esquerda sobre a arte, como também as conservadoras de alguns marxismos que vão entender que a arte seria alguma coisa ligada ainda a um realismo socialista ou alguma concepção, sei lá, lucatiana do que isso significa no nosso tempo, né? Acho que são caminhos aí que a gente precisa avançar. Gabriela, como isso se expressa na sua pintura, em particular? Como você olha e fala assim, aqui eu fui, aqui eu consegui, aqui eu cheguei perto. Como que uma obra como essa, que eu não sei o nome, desculpa, você pode até contar para a gente, dialoga com esse discurso, essa discurso no sentido não de... Esse discurso que você fez, mas não no sentido discurso de propaganda, mas no sentido nessa sua fala. Sim, entendi. Essa obra não tem título mesmo, viu, Haroldo? É sem título. Foi por isso que eu Mas, não encontrei, então, desculpa. não, imagina, é isso mesmo. Eu acho que, Haroldo, bom, tem várias coisas, eu acho, que envolvem essa reflexão, né? Eu basicamente pinto corpos numa espécie de fundo de vacuidade, na maioria das vezes, né? Não existe uma preocupação com a construção racionalista do todo, ou seja, eu não tenho muito interesse pelo cenário, com corpos ancorados em determinados espaços. A minha tentativa na pintura é de trabalhar com abstrações reais, né? Isso parte, obviamente, de utilizar a realidade como matéria-prima para o trabalho, mas a forma pela qual isso é feito, eu acho que não pode ser aquela que entrega a realidade segundo mecanismos da ideologia burguesa, né? Acho que esse é um ponto de conflito aí com essa questão dos marxismos mais conservadores que eu acabo de mencionar. Então, toda uma preocupação mesmo com aquilo que, por vezes, aqui é um mural histórico, né? São personagens históricos, então é uma outra dimensão. Acho que o mural histórico ele tem algumas especificidades que são interessantes também. Mas, em geral, tem toda uma preocupação com aquilo que, por vezes, não acolhe, não afaga, né? Não é aquela... causa até certos recuos e recusas do que se vê. Né? Eu acho que justamente nesse distanciamento possível do receptor em relação ao trabalho, que habita uma potencialidade capaz de fazer com que os sujeitos acessem o novo ou o desconhecido, aquilo que ainda não se viu ou viveu. Eu acho interessante falar sobre isso também por uma questão muito peculiar. Eu comecei a entender que isso tinha algum impacto, também sem psicologismo nessa observação, mas eu acho que isso começou a ser uma coisa interessante para mim quando eu percebi que a classe trabalhadora, principalmente aqui em Macaé, que a gente tem essa questão de todo mundo estar muito próximo, pessoas de diversas realidades sociais convivem, né? Não tem as bolhas da cidade grande, eu percebia que essas dimensões que possuem algum ponto heteróclito, né? Alguma dimensão do inusitado, do incomum, elas eram capazes de causar um certo distanciamento nos sujeitos, né? Na classe trabalhadora, em pessoas que absolutamente não estão debruçadas no debate artístico, no debate estético, e que isso, por vezes, causava um interesse em seguida em relação ao que se via. Né? Alguns debates surgiam, alguma coisa se dava a partir daí, muito mais do que aquele lugar de identificação do trabalho, né? do trabalhador que, de repente, se vê na pintura figurativa e diz, bom, essa é a vida, realmente eu me vejo numa coisa como tal, essa é a minha rotina. Né? Então, eu acho que isso foi alguma coisa interessante nesse processo. E eu acho que a importância também de manter alguma inteligibilidade da figuração, né? Inclusive, talvez na própria experiência estética seja possível um processo de aniquilamento da significação dessas normatividades, né? Por isso, eu penso muito nessa necessidade da gente falar de uma mutação da forma normativa. Quer dizer, o sujeito ele está decepado, mas isso fala alguma coisa também sobre a luta de classes, né? Isso Claro. fala sobre uma realidade. E a bomba de gasolina, que é a bomba, não, né? A parte da bomba que está na cabeça da criança, como se fosse um revólver, né? Ali. Não sei se era essa a sua intenção. Na primeira imagem, Igor, é isso. Sim.
há uma certa violência, e eu acho que deriva um pouco dessa experiência de Macaé, inclusive, não? Te perguntando isso. Essa presença da indústria do Sim, petróleo, assim, na sua vida. sim, absolutamente, Haroldo. É uma tentativa de metaforizar essas dimensões universais da sociabilidade capitalista ancorada numa realidade brasileira, né? Uma contradição entre fazer a manutenção do capital ao mesmo tempo que se luta contra ele. Então, essa coisa do abastecimento, né? Do sujeito clivado, inclusive, que é uma noção psicanalítica, né? Do sujeito que está ali dividido entre a sujeição e a revolta, de alguma maneira. Então, eu acho que inclusive, você toca num ponto bastante importante, que é essa dimensão da violência, né? Eu acho que num mundo como o nosso, onde a gente está afogado em imagem o tempo inteiro, né? Com o avanço da tecnologia, a capacidade de reprodução e manipulação da imagem, eu acho que a obra ela tem que ser capaz de abordar, de atravessar os sujeitos de alguma forma, diria que inflamada, né? Eu acho que, para além disso, o medo, ele é um dos afetos políticos, já que você fala da violência, né, Haroldo? O medo é um dos afetos políticos centrais que mantém a ordem das coisas. Então, trazer a violência, por vezes, de maneira até sutil, é uma forma de tentar utilizar essa violência como uma impulsionadora radical para ações de ruptura, né? Já que o medo, ele é mesmo gestado pelo capitalismo como uma fonte de paralisia e atrofiamento social, né? Com isso existe todo um esmaecimento, inclusive, do uso da violência como meio de ação das massas, né? Enfim, eu acho que quem deve gerir o medo e a violência é a maioria, né? É o povo. Então, isso precisa ser trabalhado e a pintura figurativa, eu acho que ela ainda oferece um bom caminho nesse sentido. Por falar em tradição revolucionária nas artes, que é um tema que a gente tratou agora há pouco, o Brasil tem um histórico de grandes pintores ligados aos partidos comunistas. Talvez o Portinari seja a figura mais conhecida. Como é que é a sua relação com a tradição de esquerda pictórica, digamos assim, brasileira? Então, Haroldo, é uma relação importante para mim. O Portinari, especialmente, é um artista que eu admiro muito. Acho que é a minha maior referência dos pintores comunistas no Brasil. E eu tenho, assim, é óbvio que em algum momento, eu acho que se a gente for fazer uma crítica dessas produções, em algum momento a gente percebe alguma crença nas formas sociais do capitalismo ou no desenvolvimento, né, no desenvolvimento das forças produtivas, por vezes, até quando a gente olha para o muralismo mexicano, também é uma crítica recorrente, que, obviamente, são coisas que a gente precisa, de alguma maneira, tentar superar. Mas eu, inclusive, acho que o próprio muralismo mexicano ele tem algumas dimensões aí que são um tanto quanto interessantes para a gente pensar a própria relação dos pintores, dos muralistas brasileiros. O Portinari efetivamente foi a minha maior referência, né, entre esses pintores comunistas, mas eu fui ter um contato mais estreito com o Portinari na medida em que eu fui me aproximando da política mesmo, viu, Haroldo? O que é interessante dessa experiência muralística do Brasil, né, entre comunistas, é que, por vezes, a gente escuta algumas críticas no sentido de que a gente tem que olhar para o muralismo mexicano, né, porque ali foi uma experiência mais avançada. Eu acho que, do ponto de vista da fatura, realmente é alguma coisa que me fascina. A minha maior referência, pensando em movimentos artísticos, efetivamente está no muralismo mexicano. Mas se a gente for. Eu pego muito esse ponto só porque eu acho que é importante a gente tentar ancorar a experiência estética, né, a produção estética, nas necessidades do nosso tempo. Né? E eu acho que se a gente for pensar uma crítica, por exemplo, em torno de Portinari, de Cavalcante, Tarsila, a gente vê que algumas coisas ainda tentam, de alguma maneira, ser conciliadas. Né? Existe ali, às vezes, uma concepção das formas sociais do capitalismo como formas pelas quais a gente pode fazer a luta mais avançada, a luta mais radicalizada. Eu acho que isso, avançando como a gente vem avançando, principalmente dentro do marxismo, na crítica às formas sociais do capital, ou seja, principalmente Estado e direito, como formas que estão
que derivam diretamente da forma mercadoria, que colocam tetos muito frágeis para o nosso avanço, pensando a luta revolucionária, eu acho que a gente tem que também levar esse debate para a estética e olhar para essas experiências do século XX também com algumas limitações e críticas, inclusive o muralismo mexicano, que também passa por isso. Né? E eu sou uma grande admiradora assim, do movimento, foi, enfim, do ponto de vista da fatura, grandes formatos, afrescos incríveis, foi um movimento que impactou de maneira decisiva o México no século XX, né? Principalmente ali olhando para mim, Rivera e Siqueiros, foi alguma coisa absolutamente fascinante. E cito Siqueiros também sabendo, né, Haroldo, de algumas críticas que fazem no sentido de que, bom, Siqueiros tenta assassinar Trotsky, então é alguém que a gente tem que anular enfim, nesse apanhado do que foi o muralismo mexicano. A gente, tirando isso, foi realmente alguém que Mas é um contribuiu grande para esse... pintor, eu tenho que reconhecer, mesmo fazendo esse aposto necessário, mas é um grande pintor mesmo. Gabriela, Justamente. eu, além vendo o seu trabalho, assim, muito, não na posição de crítico, mas de observador mesmo, eu vejo uma certa influência do Lucian Freud. Eu estou certo ou estou errado? Eu gosto muito, eu acho que sim, Haroldo. Eu acho que o interessante da gente pensar a pintura, eu sei que você pergunta isso até por curiosidade, diria que um pouco, não muito. Mas o interessante é que a obra é justamente aberta, né? Então ela permite que cada um, dentro do seu acervo pictórico, faça essas relações. Eu acho que isso é o que tem de mais valioso. Para mim, como cresci no interior do estado, eu tinha muito pouco contato com a produção artística de grandes nomes, né? A coisa ficava mais em torno da pesquisa mesmo e das referências que eu tinha em Macaé com artistas independentes e arte urbana. Quando eu ia para o Rio de Janeiro acessar o que estava acontecendo ali nos espaços burgueses, as minhas referências acabaram passando muito por Lúcia Laguna, Adriana Varejão, Daniel Senise, Cristina Canali, nomes que estão ali navegando muito no circuito carioca, né? São grandes nomes da arte contemporânea brasileira, mas que estão ali um pouco mais inseridos no circuito carioca. Agora, olhando para fora, quando eu tive essa experiência de morar em Dublin, um artista que foi absolutamente decisivo para mim foi Francis Bacon. Ali eu encontrei realmente uma obra muito provocadora que, para mim, fazia romper um processo de desidentificação do sujeito com o que se via, que eu sabia que tinha algum imbricamento possível com a arte na perspectiva revolucionária, né? Na crítica estética marxista que a gente poderia fazer disso. Foi alguma coisa que me impactou muito e que no Brasil eu Aliás, encontrei na obra... acho que você tem, obviamente, você tem mais razão do que eu, mas você pode... O que, Haroldo? Cortou um Não, eu acho pouquinho. que a sua referência é boa também, é melhor que a minha para pensar o seu trabalho. Desculpa. Não, imagina. Todas as referências são enriquecedoras de alguma forma, né? O Francis Bacon, eu acho que ele teve um impacto importante por isso, porque ele estava interessado numa produção que fugia, né? Ele tinha uma pintura figurativa, mas que se deslocava desse lugar de uma gramática pictórica normativa da figuração. Eu encontro isso no trabalho do Eduardo Berliner em 2015 aqui no Brasil. Quando eu retorno para cá, é um pintor carioca também que não tem nenhum engajamento político, até onde eu sei, mas ele também está interessado numa abordagem dessa ordem, eu diria, que foi alguma coisa também que me impactou bastante na pintura. O Eduardo Berliner, para mim, é um dos maiores pintores que eu já conheci na vida, e é justamente um brasileiro. Então, acho que as referências passaram um pouco por aí. Os outros grandes nomes eu fui me encontrando posteriormente nesse imbricamento com a política também. Gabriela, a direita tem a sua estética também, né? E a gente viveu nas manifestações de 2013 para cá uma disputa estética nas ruas. Você falou que você começa a sua vida política, de certa forma, com as manifestações de 2013. Como as manifestações de 16, 17 e 18, até a chegada do Bolsonaro ao poder, te impactam, né? Aí pensando pelo negativo, né? Ou seja,
Você do outro lado da rua vendo aquilo. Pelo negativo e o que, Haroldo? Você do Cortou um outro lado pouquinho o da final. rua, você não está dentro das manifestações de 2013, você está dentro delas, né? Quando chega a 16, 17, 18, você está fora vendo. Como é que é o impacto de perceber esteticamente a ascensão do fascismo no Brasil? Sim. Bom, eu acho que teve todo um processo que a gente, inclusive, eu acho que tem uma crítica muito interessante sendo feita sobre isso, que é do professor Vladimir Safatli, que ele vai justamente olhar, porque, né, Haroldo, a gente pega, se a gente for mais recentemente olhar para essas manifestações de rua e para o que a gente vê acontecendo no cenário político brasileiro, que possa, de alguma forma, trazer uma reflexão sobre o debate estético de maneira bastante pujante, eu acho que o 8 de janeiro foi alguma coisa significativa nesse sentido, né? O professor Vladimir Safatli tem feito uma reflexão interessante sobre isso, justamente porque ele vai dizer que aquilo não foi um ato bárbaro, né? Isso a gente já chegou a essa conclusão, mas é justamente uma face do processo civilizatório brasileiro, que é esse processo extrativista, destruidor, violento, ou seja, a civilização, a modernização do Brasil se deram justamente assim, né, através dessa devastação iminente, que é uma parte apagada da nossa história, mas é a história da nossa civilização, né, marcada por sangue, genocídio, destruição. E tem uma coisa interessante nisso, que é o fato de que o Safatli vai dizer que essa civilização, esse desenvolvimento do Brasil, fazem da gente uma construção estética, porque é o único país do mundo, com exceção da União Soviética, nos primeiros anos da Revolução, onde o modernismo se tornou um projeto de Estado, que passa pela modernização do país, mas também pela construção estética de um povo. Olha o imbricamento fundamental entre o debate político e o debate estético aqui. Então, quer dizer, é uma peculiaridade nossa que traz a necessidade da gente olhar para a relação entre arte e política de maneira, no mínimo, cuidadosa, né? Não é uma coisa que pode ser subestimada quando a gente fala, por exemplo, né, Haroldo, pensando nesse fio da meada que você propõe, quando a gente fala que a crise também é estética, olhando para esses movimentos, olhando para o 2016, olhando para o que a gente viu agora em todo o governo Bolsonaro, a gente por vezes fala que a crise também é estética, isso é tomado muitas vezes como uma espécie de piada, né, da mesa improvisada com prancha de bodyboard e coisas como tais e quais. Só que é a figura que performa, né, assim como os que conduzem essa figura como uma espécie de marionete, burgueses e generais, até aqueles que aplaudem esse teatro, eles estão forjando com isso alguma coisa, né, no sentido que se entende, e a extrema-direita entendeu isso muito bem, que a mobilização de um povo implica uma mobilização estética. Então, eu acho que toda essa decadência que a gente viu acontecendo, né, que nos choca e que deixa a gente, de alguma forma, sem entender a destruição, o que se aponta como destruição da cultura, a gente entende, em última instância, que não se trata de destruição da cultura. Se trata, na verdade, de um combate cultural, né, da disputa de uma cultura por outra. A gente vê, por exemplo, no 8 de janeiro, para retomar esse fio, que quando uma obra do Di Cavalcanti é esfaqueada, né, ou quando a gente vê o Ministério da Cultura sendo aniquilado, a gente vê que, no caso agora, se trata de uma estetização política fascista, que inclusive resgata elementos do integralismo nacional, né? Então, não é que é alguma coisa nova que está surgindo, é um movimento, na verdade, que retorna. Né? Daí a importância da gente olhar para o século XX e compreender como que no interior da dinâmica capitalista, esses modernismos procuraram, de alguma forma, estéticas da conciliação, como vem apontando o professor Vladimir Safatli. Né? São estéticas que não colocaram em xeque, em última instância, a lógica de acumulação do capital. E quando a gente fica nesse movimento de não resolver alguma coisa que é muito decisiva, esses movimentos acabam retornando. A gente não resolveu o que foi o integralismo brasileiro. A gente não resolveu a ditadura militar brasileira. Então, essas coisas que ficam esmaecidas no imaginário político, elas acabam retornando.
por vezes a gente tem que fazer, né, Haroldo, o movimento de printar a página do integralismo brasileiro, do site do integralismo que está ativo, né, está, enfim, navegando, e mostrar para as pessoas, Deus, Pátria, Família, sim, é o lema fascista que está sendo resgatado. Quer dizer, tem um imbricamento entre o debate estético e o debate político que a gente precisa realmente... E no governo Temer, Gabriela, só deixa eu te interromper, o governo Temer chegou a usar o trabalho liberta, né, que é Justamente. que está na lógica nazista e era cobrir os portões de entrada de campos de concentração. Justamente, Haroldo, é uma coisa execrável, né? Inclusive, uma das coisas que caracterizaram aí, que permearam esses desmontes, né, que atravessaram esses desmontes do governo Bolsonaro foi, para além de, enfim, uma tentativa de tirar o crédito e a importância da Lei Rouanet, que é uma coisa com a qual a gente já está mais ou menos acostumado a lidar, a gente teve secretário da Cultura parafraseando o ministro da propaganda nazista de Hitler, né, Joseph Goebbels. Quer dizer, foi uma coisa absolutamente execrável, mas que, de alguma maneira, por causa desse esmaecimento da memória política, não é nenhuma coisa que pode chocar tanto, né, porque o Bolsonaro sempre disse a que veio. Então, toda a necessidade também da gente fazer uma luta, né, avançar nessa questão do fim de uma política de esquecimento no Brasil. Eu acho que esse fio da meada ele é absolutamente decisivo para a gente conseguir, inclusive, vislumbrar quais são os nossos caminhos daqui para frente, né? Como que a gente chegou até aqui. Né? Então, claro. E não esquecendo, né, Haroldo, só um comentário rápido, Plínio Salgado foi fundador do integralismo brasileiro. Né? Ele foi alguém que, para além da vida política, foi escritor, foi poeta, alguém que fundou também o movimento verde-amarelo de inspiração fascista, porque tem artista hoje que tenta mobilizar as ideias desse sujeito. Então é sempre bom a gente reforçar isso aqui. Prefiro não conhecer. Gabriela, Gabriela, a gente está chegando no fim, está chegando no questionário, mas eu queria te perguntar: o governo Lula retomou o Ministério da Cultura e deu a ele o maior orçamento já recebido por um ministério neste ano, por conta, inclusive, de conjunturas, né, legais, etc. Você vê qual a importância disso e quais os cuidados que o governo Lula deveria ter nesta lógica de um Ministério da Cultura empoderado? Olha, Haroldo, eu acho que isso é absolutamente fundamental, né? Isso destrava muita coisa do ponto de vista do avanço da produção estética brasileira, da condição de trabalho, de vida desses trabalhadores da cultura. Eu acho que o governo do PT ele tem que resolver de maneira imediata os retrocessos do desgoverno anterior, ou seja, tudo que nos atravessou, redução dos orçamentos, altos índices de desemprego, interrupção de programas que colocaram nossos acervos em risco, e sentar para conversar com trabalhadores da cultura da esquerda revolucionária para a gente pautar a política efetivamente, uma política efetivamente transformadora e menos frágil, né? Porque essas estão completamente, diria que, submetidas às formas sociais do capitalismo, né? A gente conquista hoje e perde amanhã. Não vale nem a pena, se for só para resgatar a Lei Rouanet, já talvez não seja, nem valha tanto a pena, né? Tem que ser um pouco, tem que ir além disso. Eu acho que a gente tem que ir além disso. Gabriela, a gente está chegando ao final do programa e a gente sempre faz aqui o que a gente chama de questionário sub-40 com os nossos entrevistados. Posso começar? Pode sim, Haroldo, vamos lá. Prato imperdível. Massa é meu ponto fraco, macarronada clássica, com molho de tomate, manjericão irresistível. Tá certo. Cerveja, cachaça ou vinho para macarronada e para você em geral? Olha, eu bebo pouco, mas cerveja ou vinho, a depender da ocasião. Gosto dos dois. E esporte favorito, você tem? Eu gosto de dar uma corridinha, Haroldo. Hoje é o que eu faço. Certo. E time de futebol? Eu não acompanho muito, mas sempre torci pelo Santos, influência do meu pai, santista.
É o que ficou de paulista na sua vida, é isso? Justamente. Muito bem. Passatempo. Eu gosto muito de escrever, escrevo bastante, e gosto de ouvir e produzir música em software. Eu baixo samples e, enfim, teclados, e intuitivamente eu vou fazendo um som Mas você experimental. não tem formação musical. É tipo, Não, não tenho. Eu já toquei guitarra. Em Dublin eu trabalhei com música também, mas não tenho. Não sou uma estudiosa da música. é diversão mesmo. Diversão mesmo. Muito bem. Livro inesquecível. Olha, eu vou indicar um livro que foi fundamental para mim, que é o História da Arte, Luta de Classes, do Nikos Adjanicolau. O Adjanicolau é um historiador da arte marxista grego, e esse é um texto de 1973 absolutamente importante para a nossa tradição, Haroldo. O Adjanicolau, ele faz toda uma crítica à concepção burguesa do que é a história da arte, redefinindo, então, o objeto dessa ciência, né? Para isso ele vai mobilizar conceitos decisivos como luta de classes, ideologia visual crítica e positiva, enfim. É um texto interessantíssimo, primoroso, e que chega esse ano no Brasil pelo Lavra Palavra, tradução minha e do meu querido camarada Reginaldo Gomes, e que vai contar também com um texto do professor Alisson Mascaro, que muito nos honra. Então, fica aqui a dica e essa breve divulgação. E vocês estão traduzindo o quê? Do francês, essa capa aí, ou é de outra? Do francês e utilizando um pouco as demais traduções para ajudar aí nesse trabalho. Sei, cotejamento com outras edições para ajustar. Justamente, Muito bem. exatamente. Música preferida. Seria muito difícil indicar uma. Eu vou indicar o novo disco de um músico que eu conheci recentemente. Eu voltei, na verdade, a ouvir música experimental, instrumental, que é o Federico Pupi, um disco chamado Crisálide. Ele é um violoncelista italiano radicado no Brasil, um disco todo lindíssimo, inquietante, né, com várias camadas sobrepostas de violoncelo. Eu acho que vale muito a experiência. Filme marcante. Dos mais recentes, Argentina 1985. Eu acho que para o momento político também que a gente está vivendo agora é uma obra que vale a pena ser vista. A Argentina teve peito para encarar um processo de transição democrática, né, que condenou assassinos e civis e militares da ditadura que terminou em 83. Então, acho que o filme conta justamente como foi, né, esse julgamento histórico. É uma boa lição aí que a gente tira dos nossos irmãos. Um dos procuradores esteve esta semana, esteve este mês em São Paulo para participar de debates e tal. Realmente o processo argentino é especial, né? Porque eles contrariaram a lógica da conciliação que era, digamos, a recomendada e que foi seguida no Brasil, na Espanha e em outros países que estavam saindo da ditadura, né? Justamente. A gente faz a crítica ao direito como uma forma do capital, né? A gente não tem crença nas instituições, mas é um passo fundamental para a luta de transformação social, efetivamente. Tá certo. Mais este filme com Darim, um filme argentino com Darim num papel importante. Mas é ótimo filme, foi muito recomendado aqui no, no 20 Minutos com o Breno, acho que já passou aqui no Sub-40 também. Ídolo político. Marighella, com certeza. Baiano, comunista, levou a luta às últimas consequências, deve ser uma referência para todos nós. Muito bom. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. Eu diria a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, Haroldo. Acho que foi o ponto mais alto da experiência maoísta. O Mao entendeu ali que, apesar da Revolução Chinesa, né, da estatização dos meios de produção, não houve uma ruptura com o capital no período de 49 a 66. Então ele vai propor, né, entre muitas coisas, uma aniquilação das hierarquias, uma transformação profunda nas relações de produção, né, na relação entre dirigentes e dirigidos. Acho que foi um momento muito interessante na história das nossas revoluções. Por uma época era meio proibido dizer isso, né? Você sabe. Eu sei, mas a gente tem que
A gente tem que ir resgatando, né, Haroldo, as verdades por trás das ludibriações liberais aí dos nossos momentos, das nossas experiências revolucionárias. Muito bem. Eu queria, Gabriela, te agradecer muito por essa hora de entrevista, pela sua gentileza de estar aqui conosco, e foi um prazer falar com você. Espero que as pessoas que estão assistindo também tenham gostado muito, como eu gostei. Haroldo, foi um prazer imenso falar com você. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra imensa. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo Opera Mundi, trabalho fundamental que vocês têm feito aí para o avanço do nosso campo e pela disputa das ideias. Um abraço muito grande para todo mundo. Valeu, obrigado, José.